Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. O campo é um lugar onde você pode relaxar, ouvindo uma moda de viola e comendo aquela comida gostosa da fazenda. Mas essa tranquilidade toda não quer dizer que o povo daqui não trabalhe. Pelo contrário, quase tudo que a gente come no dia a dia sai das mãos dos trabalhadores rurais, que dão muito duro de sol a sol para plantar e colher os frutos da terra. Além de ser um lugar de gente trabalhadora e cheio de riquezas culturais, o campo é um tesouro para os matemáticos. Quando a gente observa uma produção agrícola, é como se a matemática brotasse da terra sem parar. E é por isso que hoje eu vou investigar a matemática em ação na agricultura. Hoje eu acordei às 4h30 da manhã para ajudar a Dona Juliana a começar uma plantação de milho. Dona Juliana, é verdade que a senhora tem 2 galos por causa de um deles falhar? Ou a senhora acorda antes do galo? Eu acordo antes dos galos, que eu tinha um galo e ele morreu, então eu sou obrigada a acordar sozinha. Qual é a época do ano que é melhor para se plantar o milho? Então, a gente pode plantar em março, Por quê? porque é o mês para você plantar o milho para as festas juninas, quando vende mais milhos. A senhora usa o litro como uma unidade de medida diária? Sim, uso o litro, porque eu armazeno o milho no litro e depois eu boto na bacia para levar para plantar. Olha o bichinho. Em alguns lugares do Brasil, os produtores medem suas propriedades fazendo uso curioso de algumas unidades de medida, como o litro, por exemplo. A gente está acostumado a usar essa unidade para medir quantidades de leite, de suco, de água. Mas alguns produtores usam o litro para medir a extensão da terra, ou seja, a área. Para fazer isso, eles enchem de sementes um recipiente de 1 litro, como essa garrafa aqui, e põem 5 ou 6 grãos em cada cova. A área plantada com todas essas sementes é o que eles chamam de 1 litro de terra. Como a medida depende da quantidade de sementes que cada produtor usa por cova e da distância entre cada cova, o litro é uma medida aproximada. Normalmente, 1 litro de sementes de milho corresponde a 600 metros quadrados. Para se ter uma ideia, um campo de futebol tem aproximadamente 18 litros. Essa unidade é bem prática e faz muito sentido para quem vai fazer o plantio e precisa carregar as sementes. Para evitar mal-entendidos em situações como a compra de uma propriedade, por exemplo, é importante que todos utilizem a mesma unidade de medida. Por isso, a padronização das unidades é importante. Para medir áreas, a unidade de medida adotada internacionalmente é o metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos. O litro também é uma unidade padronizada, mas serve para medir volume. 1 litro corresponde ao volume de um cubo com 1 decímetro de aresta. Além de ter as unidades padronizadas, a gente precisa usar essas unidades para medir as grandezas correspondentes. No caso do litro de terra, a área é medida com uma unidade de volume. Isso pode causar confusão. Mas as unidades padronizadas como o metro não são mais importantes do que as unidades regionais e culturais, como o litro. Essa variedade de unidades de medida é mais uma prova da nossa riqueza cultural. O negócio é que as unidades de medida padronizadas, como o metro, facilitam a conversa entre os agricultores de todas as regiões, de norte a sul. Até agora, a gente falou de unidades de medidas que representam área ou volume. Mas essas não são as únicas coisas que a Dona Juliana precisa medir na sua plantação.
Na produção agrícola, é importante medir o tempo, o vento, a área, a quantidade de adubo, de defensivos, de água para irrigação, etc. E medir significa comparar. Para medir um segmento de reta, a gente pode usar estratégias de contagem que facilitam a comparação. Para medir a área dessa cisterna aqui, por exemplo, eu não preciso cobrir tudo com meus quadradinhos coloridos. É só medir os comprimentos dos lados e multiplicar. Como a gente sabe, a área de um quadrado é o resultado da multiplicação da base pela altura. O milho é um dos principais elementos na alimentação diária do brasileiro. E com milhões de bocas para alimentar, a gente precisa mesmo plantar e colher muito milho. Mas se a colheita em geral só acontece 1 ou 2 vezes por ano, como a gente pode comprar milho o ano todo no mercado? O armazenamento de grãos é uma atividade fascinante. A prática de estocar os mantimentos ajudou o homem a enfrentar os invernos mais rigorosos, organizar as civilizações e acelerar seu progresso econômico e científico. Tudo isso porque um dia alguém pensou que seria bom guardar o excesso da produção agrícola para consumir mais tarde. Por isso, dá para dizer, sem medo de errar, que o armazenamento é tão antigo quanto a própria agricultura. Como não podia deixar de ser, tem muita matemática envolvida nessa história. E o que eu quero investigar agora é como a matemática acontece nos silos de armazenamento. Hoje eu vou conversar com Elias, um camarada que trabalha muito. A gente está aqui há um tempão e não para de chegar milho para colocar dentro do silo. Elias, tem certeza que esse silo tem fundo? Tem. E qual é a capacidade desse silo? Silo tem capacidade de 65 até 190 toneladas. E existem silos maiores que esse? Existem silos maiores até 10.000 toneladas. Elias, como é que você faz para saber o nível de grãos dentro do silo? Através de uma régua de metragem, com a metragem por dentro, né? Você olha em cima, você olha e vê a metragem que ele se encontra. Esse silo aqui tem o formato de um cilindro. E ninguém escolheu essa forma por acaso, ou porque achou bonitinho. O cilindro é uma forma muito boa para silos de grãos, como esse aqui. Como não tem cantos, ele favorece o giro das hélices internas, a circulação de ar e a distribuição igualitária de defensivos, por exemplo. Para determinar o volume de um silo como esse, a gente calcula o produto da área da base pela altura. Como o formato da base é circular, é preciso descobrir a medida do raio para efetuar esse cálculo. Saber a capacidade do silo é fundamental para planejar o armazenamento da produção de grãos. E quando o camarada quer guardar outras coisas? Pois é, nem sempre os produtores vendem a colheita em grãos. O milho também pode ser vendido em espigas. E uma das formas de armazenar um monte de espigas é o bom e velho caixote de madeira, que tem a forma de um paralelepípedo. A vantagem dos caixotes é que eles são fáceis de carregar, podem ser empilhados e, além do mais, qualquer pessoa pode fazer um com pregos e ripas de madeira. O caixote é uma forma eficiente para as espigas, como o cilindro é eficiente para os grãos. Ou seja, cada coisa tem um recipiente com a forma mais adequada às suas necessidades. Para ilustrar a diferença entre algumas formas, eu vou usar 3 recipientes. Um prisma triangular, um prisma hexagonal e um cilindro. Se a gente esticasse as laterais, elas se tornariam segmentos de retas idênticos. Quer dizer, a quantidade de material utilizado para produzir as laterais das 3 formas é a mesma. Mas se a gente encher esses 2 recipientes até uma mesma altura, vai perceber que o prisma hexagonal comporta mais líquido do que o prisma triangular. Vamos ver? Na verdade, quanto mais a gente aumentar a quantidade de lados sem mexer no perímetro,
maior será a área de base obtida. E esse processo pode ser repetido até que o polígono fique parecido com uma circunferência. Por isso, entre os sólidos retos com a mesma área lateral, o cilindro é o que apresenta maior volume. Vamos ver? Tá aí. Quando a gente empilha alguns cilindros, percebe que eles deixam espaços vazios, ao contrário do que pode ser feito com os prismas triangulares, quadrangulares ou hexagonais. Por isso, a gente diz que esses três são os únicos polígonos regulares que pavimentam o plano. Quer dizer, os ângulos dos vértices unidos somam 360 graus, e por isso, quando a gente junta um no outro, não existe espaço sobrando nem sobreposição. Esses prismas hexagonais unidos assim, não lembram alguma coisa? As abelhas armazenam o mel em estruturas parecidas com prismas hexagonais produzidas com cera. Essa forma é ideal para as colmeias, porque além de armazenar uma quantidade maior de mel, permite uma pavimentação perfeita e representa uma economia de cera para as abelhas. Por isso, dá para dizer que essa estrutura que a gente chama de favo de mel é um dos silos mais inteligentes do mundo. Tudo que se faz no campo depende de conhecimento matemático e muitos cálculos. Mas para mim, o grande barato é pensar que a matemática também precisa da agricultura. Ou alguém acha que matemático trabalha com fome?